Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa. Agora nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco terá início a 19ª sessão ordinária de 2021. Na ordem do dia, 4 projetos de lei, 2 projetos de lei complementar, 1 projeto de resolução e 1 projeto de emenda à lei orgânica. E a esta ordem do dia, você acompanha agora na tela da TV Legislativa. O primeiro item da pauta é o projeto de lei complementar número 57/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que institui, nos termos do artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal, lei número 10.257/2001, Estatuto das Cidades, bem como o fundamento do artigo 15 da Lei Municipal número 2512/1998, Plano Diretor, os instrumentos para o cumprimento da função social da propriedade urbana no município de Cubatão e da outras providências. A data do dia 6 de julho de 2021 está em primeira discussão. O segundo item é o projeto de lei número 58/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera dispositivos da Lei Municipal 4001, de 6 de junho de 2019, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional de interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. A data é do dia 6 de julho de 2021 e está em primeira discussão. O terceiro item é o projeto de lei de número 59/2021, também de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que institui o Programa Municipal para o Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização Mundial das Nações Unidas, ONU, como diretriz de políticas públicas em âmbito municipal e da outras providências. A data é do dia 6 de julho de 2021 e está em primeira discussão. O quarto item é o projeto de lei complementar número 61/2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei número 1434, de 18 de junho de 1984, que concede isenção de tributos municipais às entidades que menciona e aos templos de qualquer culto, cancela débitos fiscais que especifica e dá outras providências. A data é do dia 6 de julho de 2021, também está em primeira discussão. O quinto item é o projeto de lei de número 5/2021, de autoria do vereador Rodrigo Alemão, que denomina Padre Primitivo Baltazar Flores Zévalos, o conjunto habitacional que menciona e dá outras providências. A data deste projeto de lei é do dia 5 de janeiro de 2021 e está em segunda discussão. O sexto item é o projeto de lei de número 47/2021, de autoria do vereador Ronieli Martins da Silva, o Rony do Bar, que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e compostagens no município de Cubatão e dá outras providências. A data é do dia 14 de junho de 2021 e está em segunda discussão. O sétimo item é o projeto de emenda à Lei Orgânica número 3/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera a redação do dispositivo que menciona da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências. A data é do dia 6 de julho de 2021 e está em segunda discussão. O oitavo item é o projeto de resolução número 2/2021, da mesa da Câmara, que altera a redação da resolução número 2850, de 22 de dezembro de 2016. Portanto, os senhores puderam dia da 19ª sessão ordinária, que será realizada aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. E pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, ou então
pelo canal 11 a TV Polo Net. E claro, os senhores terão a oportunidade de acompanhar esta transmissão ao vivo, que será comandada pelo presidente desta Casa de Leis, o vereador Ricardo Oliveira Queixão. Aguardem. Havendo número legal, em nome de Deus, da lei, declaro aberto o trabalho da presente sessão. Esta presidência solicita 1 minuto de silêncio em memória das vítimas do Covid-19. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Comunico que se encontra à disposição dos senhores vereadores na divisão legislativa os balancetes analíticos da receita e da despesa do Poder Executivo referente aos meses de abril, maio, junho de corrente ano. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rodrigo Alemão. Para justificar a ausência da vereadora Jaque Barbosa, por motivos particulares. Ausência justificada. Questão de ordem, vereador. Presidente, justificar a ausência do vereador Wilson Pio por motivos particulares. Ausência justificada.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rodrigo. Solicito que Vossa Excelência consulte o plenário para que passemos direto. Então, reformulo para depois da formação de comissões a questão de ordem, presidente. Bem, vereador. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento que versa sobre formação de comissão especial de vereadores. Formação de comissão especial de vereadores. Acompanhamento das medidas e providências decorrentes da decisão proferida na ação direta de constitucionalidade número 238.28/38-2021.8.26.0000. Movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Parte significativa do funcionalismo público, municipal, ativo e inativo, tem vivido um verdadeiro pesadelo, desde que, no dia 27 de julho de 2021, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou por maioria de votos procedente a ação direta de inconstitucionalidade número 238.28/2021.8.26.000. Conforme voto inconstitucionais, os artigos 12 e 17 do ato das disposições constitucionais transitórias da Lei Orgânica do Município de Cubatão. Dispositivos este que conferiam estabilidade excepcional aos servidores admitidos sobre a égide das leis municipais número 1584, de 12 de maio de 1986, e 1370, de 20 de janeiro de 1983. De acordo com a reunião ocorrida no anfiteatro da Câmara Municipal de Cubatão, nesta data, onde alguns procuradores e servidores do município explicaram os fatos relativos a tal ação. Foi dito que a medida atingirá, segundo estudos, a Secretaria de Gestão, 1.010 servidores inativos e 269 na ativa, correndo o risco, na forma como ficou julgada, da municipalidade de exonerar os servidores ativos e revogar a aposentadoria ou pensão dos demais. Tal fato, além de provocar uma imensa injustiça com os servidores, que muito trabalharam em engrandecer a classe dos servidores públicos, vai provocar um grave problema social, consequências inimagináveis para várias famílias. Também haverá enorme prejuízo à bagagem técnica adquirida por estes servidores ao longo dos anos, podendo impactar negativamente na prestação de serviço à comunidade da cidade. Não pode o Poder Legislativo ficar inerte frente a este verdadeiro desastre que poderá ocorrer com tantas famílias e servidores com uma longa história de dedicação ao serviço público, como também frente ao prejuízo que tal medida pode ocasionar ao município em virtude da falta de prestação de serviço desses servidores. Assim, os vereadores abaixo assinados vêm propor a criação de comissão especial na forma prevista no artigo 52 do regimento interno dessa Casa, com a finalidade de acompanhar e colaborar com todas as diligências e providências necessárias para minimizar o impacto e as consequências de eventual decisão desfavorável ao servidor municipais, ativos e inativos, decorrente de ação direta de constitucionalidade número 238/28, 38/2021, 8.26.0000. Comissão esta que deverá ter ao menos 3 membros e prazo de funcionamento de 60 dias, prorrogável por igual período, na forma do segundo artigo 53 regimental. Desta forma, requer observadas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário com base nos artigos 132, capítulo e 135 do regimento interno desta Casa, seja aprovado o presente requerimento e regularmente processado na forma do seu artigo 50 e seguintes,
com todas as providências necessárias para o tanto. Requeiro ainda a concessão e adiantamento para cobrir as despesas da presente comissão e que seja dado a ciência e devida publicidade do presente requerimento a quem de direito. Sala Dona Helena Melete Cunha, 3 de agosto de 2021, Alessandro Oliveira, vereador do PL. Conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 134 do Regimento Interno, não cabe discussão. Em votação. A palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Alessandro. Presidente, nobres vereadores, é assim, assustador. Nós, quanto representante do povo, né, conversei com alguns vereadores, estive com o prefeito hoje de manhã, preocupação em relação ao que está ocorrendo. Se nós estamos preocupados, imagina os que estão passando por isso, que estão vivendo na pele essa questão, né, do possível aí, quem sabe, perder os seus trabalhos, ou outros perderem sua aposentadoria, pessoas com 70 anos de idade, isso é um absurdo, absurdo, absurdo. Ontem, até tarde da noite, conversando com alguns membros do Executivo, né, conversei hoje com a minha assessoria, a gente, quanto legislador, defensor, representante do povo, temos que, de fato, ir para cima, e isso não pode, de nenhuma forma, acontecer. Eu não estive hoje na reunião da manhã, por ter um compromisso em São Paulo, no Palácio, mas a minha assessoria estava lá. De lá, eu estava fazendo contato, eu vi fazer estudos. Opa, peraí, tem gente que já está a 1000, né? Adoeceu da notícia até esse momento. A gente precisa de ações práticas. Então, a intenção dessa comissão, se preciso for, para amanhã, se preciso for, o prefeito está disponível também, conversei bastante com ele, falou, Alessandro, vamos juntar forças, vamos para cima disso, né? Peço a cada um vereador aqui que faça contato com seus deputados. Agora é uma junção de esforços na tentativa de salvar esses servidores e os aposentados. Esse é o nosso papel, espero, conto com a colaboração de todos, para que a gente, de fato, faça valer o poder de representante do povo, do servidor, que tanto sofre ao longo, ainda mais no final de suas vidas, e alguns sofrerem serem prejudicados dessa forma. Então, peço, presidente, para que todos tenham entendimento e a gente defenda, de fato, o servidor público que corre esse risco imenso. Só isso, presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. O vereador César da Silva Nascimento. Manutenção do leito carroçável da rua José Meloni, no trecho entre a rua São Francisco de Assis e a Avenida Nossa Senhora da Lapa, na Vila São José. Gestões junto à empresa Rumo Logística, visando a apresentação dos projetos dos viadutos que serão construídos no Jardim 31 de Março, na Sociedade de Melhoramento do Bairro. Gestões junto ao Governo do Estado, visando a realização e atualização do Censo Democrático para a instalação pelo quantitativo de habitantes de um futuro ambulatorial médico e especialista no município. Revitalização do minicampo no ponto final da Vila Esperança. Revitalização do minicampo do Sítio Novo, na Vila Esperança. Revitalização da Praça da Cidadania, na Vila São José. Manutenção do leito carroçável da Rua Santo Antônio, esquina com a Rua 15 de Novembro, na Vila Nova. Manutenção do leito carroçável em toda a extensão da Rua São Paulo. Manutenção do leito carroçável em toda a extensão da Rua Marechal Rondon, no Jardim Costa Silva. Manutenção do leito carroçável na Rua Marechal Carmona, em frente ao número 157, no Jardim Costa Silva. Manutenção no leito carroçável da Rua Assembleia de Deus, em frente ao número 175, no Jardim Costa Silva. Manutenção do leito carroçável da Avenida Martins Fontes, em frente ao número 129, na Vila Nova. Manutenção do leito carroçável da Avenida Cruzeiro do Sul, próximo à Unidade Municipal de Ensino Luiz Peruzzi, na Vila Nova. Manutenção do leito carroçável em toda a extensão da Avenida Nossa Senhora da Lapa, nos dois sentidos. Manutenção no leito carroçável da Rua Antônio Lemos, em frente ao número 256, na Vila Paulista. Encaminhe-se. Do vereador Rodrigo Ramos Soares. Criação de um canal de comunicação específico entre o munícipe e a administração pública, com atendimento de 24 horas por dia para os casos de falta de iluminação pública, iluminação insuficiente, reclamações e sugestões. Criação da política de educação ambiental na rede municipal de ensino, tendo como resultado prático a relação pacífica das pessoas com
o meio ambiente e a sociedade, de forma construtiva e harmônica. Estudo para a instalação de ornamentos natalinos em toda a cidade, tendo em vista as festas de fim de ano, tornando a cidade mais aprazível. Limpeza geral e cobertura de toda a extensão do canal da Rua das Palmas, na Vila Natal. Reparo no vazamento do vestiário 5 do Poliesportivo Dickens. Substituição de lâmpadas queimadas do poste em frente ao número 48 da Rua Alberto Estevani, no Jardim Costa Silva. Manutenção no leito carroçável da Rua João Pessoa, em frente ao número 262, na Vila Nova. Caminhe-se. O vereador Fábio Alves Moreira Roxinho. Publicização das obras em execução na cidade. A fixação das placas nas obras da cidade com todas as informações necessárias, como o número do processo licitatório, tempo de execução da obra, engenheiro responsável, empresa executante, verba destinada e todas as informações legais. Emissão de laudo que ateste quais escolas, creches e unidades de ensino estão aptas em condições sanitárias e estruturais para o retorno às aulas, por parte da Secretaria de Educação, Defesa Civil, Obras, Saúde e Vigilância Sanitária. Aumento da fiscalização por parte da CMT em toda a Avenida Henri Borde. Manutenção da Avenida Henri Borde na região da Cacube. Manutenção na iluminação das ruas 1, 2, 3, 4 e 5 da Fabril. Divulgação para os contribuintes do custeio de iluminação pública de informações onde possam solicitar o serviço que já está sendo pago há anos e não tem sido realizado. Fiscalização das obras da Avenida Beira-Mar, onde estão extinguindo as vagas de estacionamento, suprimindo as opções de parada aos visitantes frequentadores da Praça da Independência e futuramente do Pier. Divulgação do andamento das obras do novo casqueiro, bem como o cronograma da obra e empresa e o engenheiro responsável. Divulgação do destino e da quantidade de cestas básicas e roupas entregues, informando também nos canais oficiais os bairros beneficiados, bem como a quantidade de munícipes atendidos pelo Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Assistência Social. Caminhe-se. Vereador Alessandro Donizete de Oliveira. Realização de operação emergencial de tapa-buraco na Avenida Tancredo de Almeida Neves, sentido centro, enquanto não se procede ao total recapeamento da via. Reativação da Casa dos Conselhos para o uso compartilhado dos diversos conselhos municipais, dotado de toda a infraestrutura física, administrativa e operacional, inclusive com transmissão online das reuniões para a comunidade. Enquanto isso não ocorrer, disponibilizar aplicativos de internet a estes órgãos para a realização de reuniões online, quando não for possível, o encontro presencial. Publicação no Diário Oficial de Cubatão de todos os documentos produzidos pelos Conselhos Municipais de Cubatão. Manutenção da calçada com a implantação de ladrilhos na Rua Vereador Gigino Aldo Trombino, próximo às torres da CPFL, no Parque São Luís. Gestões junto ao Departamento de Estrada de Rodagem DR, visando a manutenção da rampa de saída do Complexo Viário Rubens Paiva, em direção ao viaduto da interligação Anchieta Imigrantes no Jardim Casqueiro. Gestões junto à Ecovia e Departamento de... Gestões junto a Ecovias e Departamento de Estradas de Rodagem DR, visando a manutenção das sinalizações viárias, principalmente de solo, como pintura de lombadas, nas marginais na área do Jardim Casqueiro. Pintura da lombada da Rua 1º de Maio, em frente ao número 370, na Vila Nova. E implantação de tampa de bueiro na Rua José Maria Ruivo, no Jardim Casqueiro. Caminhe-se. Da vereadora Maria Jaqueline da Silva, Jaque Barbosa. Poda da árvore de todo o Vale Verde. Limpeza de bueiros e da rede de esgoto do Vale Verde. Gestões junto à CMT e Aviação Fênix, visando o cumprimento dos horários dos ônibus. Realização do projeto de sistema de drenagem do Vale Verde. Manutenção da iluminação pública do Vale Verde.
Implantação de corrimão na ponte em frente ao ponto final de ônibus da Rua das Mangabeiras, no Vale Verde. Manutenção em toda extensão do leito carroçável da Rua das Mangabeiras, no Vale Verde. Manutenção em toda extensão do leito carroçável da Rua Maria Esté Garcês Vilete, no Bolsão 8. Manutenção em toda extensão do leito carroçável da Avenida Deputado Emílio Justo, no Bolsão 8. Manutenção nas calçadas da Rua São Paulo. E implantação de lixeiras de concreto na Rua Assembleia de Deus, entre a Rua São Paulo e a Avenida Joaquim Miguel Couto. Caminhe-se. O vereador Wilson Pio dos Reis. Limpeza das bocas de lobo do Bolsão 9. Manutenção na calçada próxima à Unidade Básica de Saúde, Antônio José da Costa, na Rua Manuel, no Jardim São Francisco. Reforma e iluminação das quadras e do campo de Areião, no Bolsão 9. Manutenção no leito carroçável da Rua Padre Primo Maria Vieira, esquina com a Manuel Leal, no Jardim São Francisco. Instalação de abrigos cobertos no ponto de ônibus localizado entre a Rua Jonas de Souza e a Cássias dos Santos Pereira, no Bolsão 9. Manutenção no leito carroçável da Rua Humberto dos Santos Moura, no Jardim São Francisco. Manutenção no leito carroçável da Rua Marechal Rondon, no Parque Fernando Jorge. Roçagem do mato e poda das árvores no terreno localizado ao lado da Unidade Básica de Saúde Antônio José da Costa, no Jardim São Francisco. Realização de mutirão de limpeza, roçagem e poda de árvore no Bolsão 9. Limpeza do lixo depositado no leito carroçável da Rua Padre Primo Maria Vieira, na esquina com a Rua Manuel Leal, no Jardim São Francisco. Caminhe-se. Do vereador Alain Matias Barbosa de Souza. Manutenção do leito carroçável da Rua da Acácia dos Santos Pereira, no Bolsão 9. Retirada da árvore condenada com risco de queda na Rua Rio de Janeiro, em frente ao número 191, na Vila Nova. Manutenção na calçada da Rua São Paulo, em frente ao número 435, no Jardim São Francisco. Manutenção do leito carroçável na Rua Cruzeiro do Sul, em frente ao número 901, na Vila Nova. Manutenção ao leito carroçável da Rua Avenida Nossa Senhora da Lapa, em frente ao número 435, na Vila Nova. Manutenção do leito carroçável da Avenida 9 de Abril, em frente ao número 1779. Poda das árvores localizada no final da Avenida Tancredo Neves, Vila dos Pescadores. Limpeza no concerto de bancos, pintura de mureta, que circula o gramado e nivelamento do piso na Praça Ideal Afonso Gonçalves, próximo à Unidade Municipal de Ensino, Padre Manuel da Nóbrega, na Rua Vereador Manuel Lourenço dos Santos, no Jardim Casqueiro. Limpeza de bueiro na Rua São Francisco de Assis, esquina com a Rua das Rodas, próxima à Igreja Deus é Amor, na Vila Natal. Instalação de iluminação na Rua Cônigo Antônio Olivieri, no Costa Muniz. Manutenção na iluminação na Rua A, em frente ao número 1150, no Costa Muniz. Manilhamento do esgoto aberto na Rua Cônigo Antônio Olivieri, no Costa Muniz. Manutenção da iluminação da quadra de futsal do Bolsão 8. Ligação da rede elétrica e iluminação da quadra de society do Bolsão 7. Estudo para implantação da sala de apoio à amamentação do Hospital Municipal de Cubatão. Caminhe-se. O vereador Guilherme dos Santos Malaquias, Guilherme do Salão. Limpeza do canal localizado ao lado do caminho principal da Vila Noel. Implantação de sinalização horizontal e vertical nas proximidades da parada de ônibus na rodovia Anchieta, quilômetro 55, pista sul, ao lado da Vila Noel. Iluminação nas proximidades da parada de ônibus localizada na rodovia Anchieta, quilômetro 55, pista sul, ao lado da Vila Noel. Manutenção em toda a rede elétrica das salas de atendimento do Centro de Referência de Assistência Social de Cubatão, CRAS Central. Manutenção e troca das lâmpadas comum por LED, das lâmpadas de LED no cemitério municipal. Capinagem e pintura das guias internas de todo o cemitério municipal. Instalação de placa de identificação para o bairro Mantiqueira. Instalação de placa de identificação para a Vila Noel. Implantação de lombada na Rua Francisco Ferreira, em frente ao número 204, no Parque São Luís. Implantação de sinalização de trânsito horizontal, faixa de pedestre e indicação de pare, no cruzamento da Rua José de Pinho, Avenida Nadir Tereza Esteves, na Ilha Caraguatá. Caminhe-se.
do vereador Joemerson Alves de Souza Kleber do Cavaco, limpeza de fossas com caminhão de sucção a vácuo na rua Santa Júlia, em frente ao número 26, no caminho São Carlos, na Vila dos Pescadores. Caminhas. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Solicito ao senhor primeiro secretário que preceda a leitura de moção de autoria do vereador Rony do Bar, subscrito pelos vereadores desta casa. Senhor presidente, nobres vereadores, em 13 de julho, a Secretaria de Cultura foi premiada do Governo do Estado de São Paulo durante a participação no programa Juntos pela Cultura 2021. Cubatão foi contemplado nas categorias Arte Urbana São Paulo e Mais Gestão São Paulo. Na chamada Arte Urbana São Paulo, 10 municípios foram selecionados e receberam apoio para realização de murais de arte urbana executados por artistas, grupos e coletivos de relevância no cenário cultural local e regional. Em Cubatão, os murais serão realizados no Centro de Arte de Esportes Unificado das Artes do Bolsão 8. O projeto estará sob coordenação do artista plástico Marcos Twin, uma referência da arte em grafite na região. Já na categoria Mais Gestão São Paulo, foram selecionados 40 municípios para a participação em atividade de formação e troca de experiências, visando fortalecer a economia criativa paulista, para a participação nas atividades formativas destas, chamada Secult, Secretaria de Cultura, por meio do Departamento de Políticas Públicas para a Diversidade Cultural. Indicou a servidora Juliana Souza. A participação no Mais Gestão São Paulo garantirá à cidade o aprofundamento do conceito da economia criativa e permitirá que a cidade estabeleça novas políticas públicas que fortaleçam o setor cultural, gerando emprego e renda. Diante do exposto, observadas as formalidades regimentais, após ouvido o douto plenário, apresento moção de aplausos para a Secretaria Municipal de Cultura, como forma de manifestar nossa alegria e satisfação por relevante serviço prestado à cultura de nossa cidade. Cubatão, 2 de agosto de 2021, Roniele Martins da Silva, vereador. Conforme disposto no artigo 140 do regimento interno, não cabe discussão. Em votação, com a palavra, vereador Rony do Bar. Senhor presidente, nobres pares, apenas aqui agradecer a presença do pessoal da Secretaria de Cultura, o secretário José Carlos Rodrigues, os diretores Liliete Portes Ramalho, Carlos Roberto França da Silva, chefe de políticas públicas Juliana Souza, técnico administrativo Wellington Borges, e parabenizá-los mais uma vez, né, sendo que nas duas modalidades, das 7 modalidades, se inscreveram em 2 modalidades e foram campeãs nas 2. Parabenizá-los pelo bom trabalho, né, e que continue nos representando tão bem assim em nosso estado. Por enquanto, só isso, presidente. Continua em votação, com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, parabenizo o vereador Rony, bem como a toda esta casa, por essa justa homenagem. E a cultura, sem dúvida nenhuma, é uma das raízes, uma das vocações de nossa cidade e o grande orgulho de todos nós cubatenses. E que todos nós sabemos o grande potencial que temos e que também, ao longo dos anos, paramos no tempo por não ter utilizado como se deve realmente esse potencial, em que toda essa história que foi construída foi através de artistas, de pessoas de bem, de pessoas que têm uma visão realmente de que, às vezes, não é só levar arte, mas a formação do cidadão também faz diferença na sociedade, e tudo isso que vem ocorrendo, todos esses prêmios, em que toda a história já disse, é fruto de muito trabalho, muito esforço. Então, no meu pensamento, é que realmente toda essa questão cultural da cidade deve ser colocada sempre como prioridade e que possamos aí também trazer uma grande fonte de receita para o nosso município. O turismo não é somente ir à serra, visitar os monumentos históricos. Podemos também colocar Cubatão na rota do turismo cultural,
existem inúmeras cidades no nosso país em que vivem somente disto. Então paramos no tempo e tenho certeza que, com toda essa equipe que temos hoje à frente, o Zeca, que é um artista de nossa cidade, renomado internacionalmente, está colocando Cubatão no caminho correto, com toda a liberdade em que a administração pública está colocando. Então, me coloco à disposição aqui como legislador, principalmente como cubatense, para que coloquemos a cultura como prioridade nos governos, porque dessa forma teremos um futuro melhor para toda a sociedade cubatense. Parabéns a todos os envolvidos. É só isso, senhor presidente. Continua em votação, com a palavra o vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, em nome do secretário de Cultura, parabenizo toda a equipe que se faz presente, até porque é merecida a moção de aplauso do vereador Rony do Bar, e até pouco tempo estivemos conversando a respeito da retomada das ações da Secretaria de Cultura, onde fui procurado por alguns grupos artísticos, como creio que vários vereadores também foram procurados, na dificuldade desses artistas estarem exercendo a sua função, né? O seu trabalho. Mediante isso, encaminhamos alguns ofícios para a Secretaria, para o gabinete do prefeito, pedindo a viabilidade de estar fazendo com que esses artistas, de alguma forma, sejam ajudados para minimizar o tempo que foi perdido durante essa pandemia, porque muitos deles se encontram aí passando até dificuldade. Então, precisamos realmente, urgente, voltar com nossas ações culturais para que possamos não só voltar a dar um divertimento à nossa população, mas sim que esses artistas voltem a trabalhar como sempre fizeram e prestando um excelente trabalho à nossa população. E espero até que a gente comece aqui a discutir, junto com o prefeito municipal, junto com o secretário e todos aqueles que compõem a Secretaria de Cultura, a possibilidade de voltar ao Carnaval, que nós estamos sentindo falta desse excelente trabalho que as pessoas envolvidas no Carnaval apresentam aqui na nossa cidade. Porque isso também é geração de emprego, onde o pintor trabalha, onde o artista trabalha, onde a costureira trabalha, onde o ambulante trabalha, o comércio local trabalha. Então, é o que precisamos daqui para frente, começar a discutir todas essas ações envolvendo a cultura. Parabenizo mais uma vez o vereador Rony pela moção e a todos os presentes que fazem parte da Secretaria de Cultura. Parabéns a todos. É só, senhor presidente. Continua em votação, com a palavra o vereador Kleber do Cavaco. Senhor presidente, nobres pares, parabenizar o nobre Edil pela belíssima moção de aplausos, dizer que o pessoal da cultura, a gente se sente representado pelo secretário ali, a sua diretoria, toda aquela equipe que faz um belíssimo trabalho em Cubatão. Bem como o vereador Tinho frisou, a gente sonha, né, com o término dessa pandemia, com a volta das festividades, com a volta da cultura pungente na cidade, fomentando emprego, dando oportunidade, tanto para as escolas de samba, quanto para as pessoas que fazem tudo aquilo acontecer. Dizer que, belíssima homenagem, a moção de aplausos, o mestre Twin lá, Marcos Twin, ele merece muito. Tem um belíssimo trabalho com o projeto do Zambelê, com as crianças no Jardim Casqueiro, na antiga biblioteca. Tive a honra de poder destinar para aquela entidade uma emenda impositiva para que eles pudessem fazer um belíssimo trabalho. Então, quanto mais recursos, não só para o Twin, para o Zambelê, para a cultura de Cubatão, a gente vai estar ganhando cada vez mais para a nossa cidade. Então, parabéns pela moção de aplausos, mais do que justa. Meu voto é favorável. Antes de mais nada, gostaria de registrar aqui a presença do nobre secretário Zeca. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Vereador Rony. Presidente, gostaria de sua consultação plenária para a suspensão da sessão por 5 minutos para que possamos tirar foto com os homenageados. Submeta ao plenário questão de ordem, vereador Rony. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. A sessão está suspensa por 5 minutos.
Está reiniciada a sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rodrigo Alemão. Primeira questão de ordem para justificar a ausência do vereador Wilson Pio por motivos particulares. E a segunda, para que Vossa Excelência consulte o plenário para que passemos direto para a ordem do dia, devido ao número extenso de projetos de leis da pauta. Ausência justificada. Submeta ao plenário questão de ordem do vereador Rodrigo Alemão. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovada, registrando um voto contrário do vereador Rafael Tucla. Conforme deliberação no plenário, passamos à ordem do dia. O primeiro item... Questão de ordem, vereador, por favor, silêncio. O primeiro item da pauta é o processo número 479/2021, projeto de lei número complementar 57/2021, autoria, prefeito municipal. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à proposta exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação e de Obras e Serviço Público. É de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, presente projeto de lei que institui, nos termos do artigo 182, 4 da Constituição Federal, lei número 10.257/2001, Estatuto das Cidades, bem como com fundamento no artigo 15 da Lei Municipal número 2512/1998, Plano Diretor. Os instrumentos para o cumprimento da função social, da propriedade urbana do município de Cubatão e da outras providências. As comissões de Justiça e Redação e de Obras e Serviços Públicos, no termo do artigo 49 do Regimento Interno, apresentam parecer em conjunto sobre a matéria. A presente propositura encontra-se devidamente acompanhada de mensagem explicativa folha 9/10, onde se assevera em síntese a criação do IPTU progressivo, alteração na Lei Municipal número 2513/98, determinando o coeficiente de aproveitamento mínimo dos imóveis nas áreas definidas e a previsão dos casos em que o imóvel não será considerado subutilizado, conforme o artigo 2º, terceiro do primeiro projeto de lei. A dota assessoria jurídica da Casa apresentou parecer apresentado ao óbice a transmissão junto às folhas 13/18, entendendo que os artigos 1º, 2º e 3º do presente projeto de lei complementar conflito com o disposto no artigo 182, 4 da Constituição Federal e artigo 144 da Lei Orgânica do Município, visto que o plano diretor do município não especifica as áreas imóveis e os perímetros para fins de aplicação das medidas de parcelamento ou edificações compulsórios, IPTU progressivo e desapropriação, visto que a descrição das áreas encontra-se na lei que trata do uso e ocupação do solo urbano, Lei Municipal número 2513/98, conforme se constata, inclusive pela redação do artigo 2º do projeto de lei complementar. Assim, por afronto ao disposto no artigo 182, 4 da Constituição da República e artigo 144 da Lei Orgânica do Município, entendo que o artigo 1, 2 e 3 do presente projeto de lei complementar incorre vícios de ilegalidade, em que pese o brilhante manifestação do doutor procurador, não é este o entendimento dessas comissões permanentes. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 182, parágrafo 2º, assevera que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor. Por seu turno, o Estatuto da Cidade, Lei número 10.257/01, prevê em seu artigo 39 que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais
ordenação da cidade expressa no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, a justiça social e o desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2º desta lei. Conclui-se dessa forma que o ordenamento jurídico brasileiro, ao traçar suas diretrizes para políticas urbanas, define como ponto essencial garantir o cumprimento da função social, da propriedade e aponta como instrumento fundamental para atingir esta meta o plano diretor, cujas exigências irão indicar como será exercido o direito individual de propriedade. A Lei Complementar Municipal número 2512, de 10 de setembro de 1988, institui o plano diretor do município de Cubatão, aplicado a toda a sua área urbana e que, dentre outros pontos, prevê o IPTU progressivo como diretriz estratégica do artigo 10, 5, e instrumento da política urbana, artigo 15, 2. Conclusão. Assim, nos aspectos que cabem à análise opinada pela tramitação do presente projeto de lei, quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, este é o nosso parecer. Sala das Comissões, 22 de julho de 2021. Comissão de Justiça e Redação. Wilson Pio dos Reis, presidente. Marcos Roberto Silva, vice-presidente. Maria Jaqueline da Silva, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Maria Jaqueline da Silva, presidente. Sérgio Augusto de Santana, vice-presidente. Joemerson Alves de Souza, membro. Em discussão, parecer. Com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, projeto que entendo importante para a cidade, onde está fazendo uma adequação de nossa legislação tributária IPTU específico ao Estatuto das Cidades, trazendo o IPTU progressivo. Mas o que chama atenção, e todas as vezes que tenho oportunidade de falar sobre isso, eu falarei até o último minuto, até o projeto de lei complementar chegar nessa casa, se refere ao plano diretor. Plano diretor, no qual nós temos em nossa cidade em vigor, do século passado, de 1998, sendo que a legislação federal determina que a cada 10 anos, no máximo, se tem que realizar a sua atualização. Por quê? A sociedade, a questão urbanística vai se modificando com o tempo, as tendências de cada bairro vão se alterando. E enquanto nós tivermos um plano diretor do século passado, não traremos à sociedade uma projeção, uma programação urbanística adequada. Temos uma comissão aqui na casa, em andamento, na verdade vem se sendo reiterada a cada ano desde 2018 e aguardamos ansiosamente a vinda do projeto de lei para que possamos iniciar uma discussão com a sociedade civil, com os outros demais poderes, para que possamos realmente projetar a cidade para o futuro e trazermos uma legislação urbanística adequada para a nossa cidade de Cubatão. Então não perca a oportunidade, continuarei falando, descrevendo a necessidade de uma atualização do plano diretor e está à disposição de todos os nobres pares a participação nessa comissão especial de vereadores. É muito importante que cada um venha ali, coloque a sua posição e que tenhamos realmente êxito na vinda do plano diretor atualizado dessa casa para estarmos votando e discutindo com a sociedade. Então, parabéns à Secretaria de Finanças e deixo aqui mais um alerta da necessidade do envio a essa casa do plano diretor atualizado. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Rafael. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, nobres pares, eu já antecipo meu voto contrário ao projeto. Entendo que é legal, é necessário, mas não vejo como oportuno. Porque, como disse o Rodrigo, e pegando o gancho na palavra do Rodrigo, nós estamos aqui há muitos anos cobrando um plano diretor moderno, um plano diretor que atenda a cidade num todo. E os comerciantes esperam esse plano, os industriários esperam esse plano, todo o comércio da cidade espera esse plano, e nós não vemos esse plano se desenvolver, não vemos ele chegar aqui de uma forma, mesmo que seja, como o Rodrigo já falou outras vezes, uma comissão para analisar passo a passo, a gente não vê essa boa vontade. Mas na hora de onerar a população, que é um novo custo, acontece que o projeto vem rápido, célere,
com qualquer pequena oportunidade para adequar a legislação, como foi dito, é enviado para essa casa. Toda vez que é bom para a prefeitura, o projeto vem. Mas quando é bom para a população, o projeto fica nos passos da tartaruga. Lembrei do Tinho falando, né? O Tinho me disse ali atrás, como é que é, Tinho? Se você vê uma tartaruga na árvore, não mexe na tartaruga, né? Quando você vê uma tartaruga em cima da árvore, não passa nem perto. Mas nessa tartaruga a gente tem que mexer, porque está muito tempo. São, como disse o Rodrigo, do século passado, são várias décadas e a cidade precisa avançar. Então, por uma questão aqui individual, um protesto aqui não silencioso, eu já antecipo meu voto contrário ao projeto, porque não acredito que seja oportuno. Uma outra oportunidade, após a gente rever o plano diretor, eu votaria com tranquilidade, mas hoje meu voto é contrário. Continua em discussão, em votação, para os nobres pares ficarem cientes. Palavra, presidente. Já está aberta a votação. Vereador Rochinho, com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, e aqui já manifestar meu voto contrário, até mesmo, que já foi falado aqui pelo vereador Rodrigo e pelo vereador Rafael Tucla, essa questão do plano diretor. Há anos estamos falando e eu vejo esse projeto aqui como simplesmente um paliativo e na própria parecer aqui da assessoria jurídica, eles colocam aqui o artigo 2º, que para mim, ao meu ver, é simplesmente uma maquiagem que nós estamos votando aqui, zoneamentos, zonas residenciais, central, comércio, indústria, de 1998, sem qualquer tipo de estudo. Então, é muito preocupante aprovarmos esse tipo de projeto que não sabemos, quando o vereador Rodrigo até coloca aqui a respeito do IPTU progressivo, mas visto que a descrição das áreas encontra-se na lei que trata de ocupação do solo. Então, assim, é muito preocupante esse projeto, teria que ser um estudo muito mais avançado e, de suma importância, o plano diretor, que já se vão, vereador Tinho, 23 anos. E como bem falado pelo vereador Rodrigo, pela legislação, são de 10 em 10 anos tem que fazer a atualização. Então, no máximo isso, pode ser menos. Então, por esse motivo, eu voto contrário. Continua em votação, para os nobres pares ficarem cientes. Está aberta. Qual é meu voto contrário, por gentileza? Para um voto contrário do vereador Rafael. Está aprovado. Presidente, resista o meu voto contrário, por favor. Registrando o voto contrário do vereador Rochinho, que já está ali no painel. Esta presidência esclarece ao plenário que, conforme disposto no artigo 46 da Lei Orgânica do Município, para aprovação do projeto de lei complementar, é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros desta Casa, ou seja, 8 votos. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei complementar por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio Calçados. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 10º. Submeto ao plenário a questão de ordem, vereador Sérgio Calçado. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto conforme deliberação no plenário. Artigo 1º ao 10º. Em discussão. Em votação. Aprovado. Registrando voto contrário do vereador Rochinho e vereador Rafael. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei complementar. Próximo item da pauta é o processo número 480/2021, projeto de lei número 58/2021, autoria Prefeito Municipal.
Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação e de Educação, Cultura e Assistência Social. É de autoria do excelentíssimo prefeito municipal o presente projeto de lei que altera o dispositivo da Lei Municipal número 4001, de 6 de julho de 2019, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. As comissões de Justiça e Redação e de Educação, Cultura e Assistente Social, nos termos do artigo 49 do Regimento Interno, apresentam parecer em conjunto sobre a matéria. A presente propositura encontra-se devidamente acompanhada de mensagem explicativa, folha 9/10, onde se assevera, em síntese, a necessidade de se alterar a jornada de trabalho do professor contratado, deixando de ser fixa de 20 ou 40 horas, por não atender à demanda da educação municipal. Deixa de apresentar, contudo, conforme o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estimativa de impacto financeiro e orçamentário e a declaração do ordenador de despesa. A douta assessoria jurídica da Casa apresentou parecer, juntado às folhas 6/09, entendendo desde que sejam sanadas comissões documentais, não vislumbra óbvio a tramitação da matéria. Instado a manifestar-se por meio de competente ofício, o prefeito municipal apresentou os supracitados documentos, satisfazendo, pois, as exigências formais impostas pela legislação aplicável. Conclusão. Assim, nos aspectos cabem análise, opinamos pela tramitação do presente projeto de lei. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, este é o nosso parecer. Sala das Comissões, 22 de julho de 2021. Comissão de Justiça e Redação, Wilson Pio dos Reis, presidente, Marcos Roberto Silva, vice-presidente, Maria Jaqueline da Silva, membro. Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social, César da Silva Nascimento, presidente, Joemerson Alves de Souza, vice-presidente, Rafael de Souza Vilar, membro. Em discussão, em votação, para os nobres pares ficarem cientes, a votação está aberta. Voto contrário do vereador Rafael. Não? Quer votar todos contrário? Aprovado, registrando um voto contrário, vereador Roxinho. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. De ordem, vereador Sérgio Cossados. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 4º. Submeta ao plenário, questão de ordem, vereador Sérgio Cossados. Vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontra. Aprovado. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 4º. Em discussão, em votação. Votação. Pares. Votação está aberta. Aprovado. Registrando um voto contrário, vereador Roxinho. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. Próximo item da pauta é o processo número 481/2021. Projeto de lei número 59/2021. Autoria, prefeito municipal. Em face da apresentação de emendas pelos vereadores,
Rodrigues Roxinho, o presente projeto retorna às comissões para análise conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 129 do Regimento Interno. Próximo item da pauta é o processo número 483/2021, o projeto de lei complementar número 61/2021. Autoria, Prefeito Municipal. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarado em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. É de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal o presente projeto de lei complementar que altera, acrescenta e revoga o dispositivo da lei número 1434, de 18 de junho de 1984, que concede isenção de tributos municipais a entidades que menciona e aos templos de qualquer culto, cancela débitos fiscais que especifica e dá outras providências. As folhas 8/11 encontra-se o parecer da douta assessoria da Casa, opinando pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto de lei complementar, ora apreciado PLC número 61/2021, em razão de sua consonância com os dispositivos da Constituição Federal de 1988, da Constituição Bandeirante e da Lei Orgânica do Município. Destacamos que, nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, será necessário para aprovação do projeto o voto favorável da matéria absoluta dos membros desta Câmara Municipal. Assim, nos aspectos que cabem à análise opinados pela tramitação do presente projeto de lei, quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 21 de julho de 2021. Comissão de Justiça e Redação, Wilson Pio dos Reis, presidente, Marcos Roberto Silva, vice-presidente, Maria Jaqueline da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Sérgio Augusto de Santana, presidente, Roniele Martins da Silva, vice-presidente, Alexandre Mendes da Silva, membro. Em discussão, o parecer. Em votação. Votação está aberta para os nobres pares. Feira. Está, portanto, aprovado. Esta presidência esclarece ao plenário que, conforme disposto no artigo 46 da Lei Orgânica do Município, para aprovação do projeto de lei complementar é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros desta Casa, ou seja, 8 votos. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar, artigo por artigo, para apreciação e primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio Calçados. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 4º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Sérgio Calçados. Vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se conta. Aprovado. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 4º. Em discussão, em votação. Nobres pares ficarem cientes, votação está aberta. Assim.
Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei complementar. Próximo item da pauta é o processo número 12/2021, projeto de lei número 5/2021, autoria Rodrigo Ramos Soares. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143, regimento interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Denomina Padre Primitivo Baltazar Flores Cevalos o conjunto habitacional que menciona e dá outras providências. Em discussão, em votação. A votação está aberta para os nobres pares. Obrigado, nobre vereador Rafael. Está, portanto, aprovado. Em segunda discussão e redação final, presente projeto de lei. Próximo item da pauta é o processo número 411/21. Projeto de lei 47/21, autoria Roniele Martins da Silva. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143, regimento interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e compostagem no município de Cubatão e dá outras providências. Em discussão, a votação está aberta para os nobres pares. Em votação. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Próximo item da pauta é o processo número 488/2021, projeto de emenda à lei orgânica, número 3/2021, autoria Prefeito Municipal. Esta presidência esclarece ao plenário que, conforme disposto no artigo 45, parágrafo 1º da Lei Orgânica, para aprovação do projeto de emenda à Lei Orgânica é necessário o voto favorável de 2/3 do membro desta Casa, ou seja, 10 votos. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica, conforme disposto no artigo 143, regimento interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Altera a redação do dispositivo que menciona da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências. Em discussão, em votação, a votação está aberta para os nobres pares. Está, portanto, aprovado. Em segunda discussão, redação final, presente projeto de lei, além da lei orgânica. O próximo item da pauta é o processo número 525/2021, projeto de resolução número 02/2021, autoria mesa da Câmara. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarada pela Comissão de Justiça e Redação. É de autoria da mesa diretora desta Casa de Leis o presente projeto de resolução que altera a redação da resolução número 2850, de 22 de dezembro de 2016 e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação, nos termos do regimento interno, apresenta parecer sobre a matéria.
A douta Procuradoria Legislativa, as folhas 6/7, apresentou parecer pugnando pela normal da tramitação que tomamos como razões de decidir a seguir transcrevemos. Segundo a justificativa de folhas 3/4, a propositura tem por objetivo possibilitar que esta edilidade possa realizar os certames para aquisição e contratações aplicando a modalidade licitatória mais adequada a cada caso e que também preserva toda a regulamentação para os processos que usarão a modalidade pregão, de forma apropriada e em consonância com a nova lei de licitações. São essas, em apertada síntese, as razões do projeto. Com a alteração proposta, a modalidade de licitação pregão deixa de ser obrigatória, conforme prevista no atual artigo 3º da Resolução número 2850, de 22 de dezembro de 2016. Nesse passo e pela leitura do disposto no artigo 1º da Lei Federal número 10.520/02, que regulamenta a modalidade licitatória pregão em âmbito nacional, verificamos que sua utilização é facultativa, pois o dispositivo informa que poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão. A resolução número 2850/16 da Câmara Municipal de Cubatão tomou obrigatório o uso de pregão no âmbito deste Poder Legislativo. Desde então, as licitações para a contratação de bens e serviços comuns têm sido feitas através da modalidade pregão. O presente projeto de resolução visa revogar o dispositivo que cria a obrigatoriedade do uso pregão. Neste caso, o pregão passaria a ser facultativo e teor de que dispõe o artigo 1º da Lei número 10.520/02. Continuando, é importante destacar que a nova Lei de Licitações, Lei número 14.133/2021, no artigo 6º, tornou-se obrigatório o uso do pregão para aquisição de bens e serviços comuns e criou também o critério do maior desconto. Mas a referida lei ainda não foi adotada pela administração, visto que a sua aplicação deve ser feita em até 2 anos após a sua publicação oficial no artigo 1932. Nesse sentido, considerando que o uso do pregão continua a ser facultativo para os entes que ainda não aderiram às disposições da Lei número 14.133/21, considerando que as disposições da nova lei de licitação ainda não foram adotadas pela administração, cuja aplicação integral deve ser feita em até 2 anos após a sua publicação oficial. Não vislumbramos óbice legal e tramitação da propositura, cabendo às comissões permanentes dessa Casa analisar e avaliar a alteração proposta conforme fundamento neste parecer e ressaltando a iniciativa da mesa da Câmara para propor projetos de resolução que disponha sobre a organização e funcionamento de seus serviços na forma do artigo 51, 7 da Lei Orgânica do Município e disposto no artigo 121, segundo do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Assim, nos aspectos que cabem à análise, opinamos pela tramitação do presente projeto de resolução. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir e conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, é este o nosso parecer. Sala das Comissões, 26 de julho de 2021. Comissão de Justiça e Redação, Wilson Pio dos Reis, presidente. Marcos Roberto Silva, vice-presidente. Maria Jaqueline da Silva, membro. Em discussão, o parecer. Em votação, votação está aberta para os nobres pares. Weber. Vereador Rodrigo. Pela qualidade e brilhantismo do projeto, por favor, registre meu voto favorável. Parabéns, nobre vereador. Bora mais cedo hoje, hein, vereador?
Vereador Roxinho, hein? Volta o vereador Roxinho. Está ausente. Está, portanto, aprovado. Solicita ao senhor, primeiro secretário, que proceda à leitura do projeto de resolução, artigo por artigo, para apreciação e segunda discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio Calçados. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 3º. Submeta ao plenário questão de ordem, vereador Sérgio Calçados. Vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontra. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao artigo 3º. Em discussão. Em votação. Votação está aberta para os nobres pares. Produtivo, hein, nobres pares? Essa foi boa. Parabéns, nobre vereador Rafael. Isso aí. Prepara a cestinha aí que agora tem coxinha, mano. Saturado não vai embaçar mais em nada, né? Tá ok? O cara vai ter lanche toda hora aqui. Esse aí, bom. Registrar o voto. César, vereador César. Está, portanto, aprovado. Em discussão única, o presente projeto de resolução. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. A 19ª sessão ordinária de 2021 terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. E eu converso agora com o vereador Rodrigo Alemão, que teve um projeto aprovado
em segunda discussão, né, presidente, que denomina Padre Primitivo, o local que menciona lá no Parque Fernando Jorge, não é? Boa tarde ao senhor. Bom, boa tarde a todos que nos acompanham, a TV Câmara, a todos também telespectadores. É uma grande honra estar aqui novamente, conversando sobre os assuntos da nossa cidade e falando específico hoje desse projeto de lei votado e aprovado em segunda discussão. Projeto de lei onde está eternizando o nome do Padre Primitivo, que marcou geração, principalmente na comunidade católica. Foi um cidadão cubatense e que sempre teve uma visão muito futurista. Foi ele que iniciou a pedra fundamental para a construção da nossa paróquia São Francisco de Assis, em que neste ano completa 50 anos. Então, estávamos procurando algum empreendimento público à altura para deixar o nome eternizado do nosso Padre Primitivo. E vários relatos que me passaram referente à história de vida do Padre Primitivo aqui na nossa cidade me chamou muita atenção quando teve o incêndio em 1984 da antiga Vila Socó, hoje Vila São José, sendo que naquele momento em que estava ocorrendo o fato, o Padre Primitivo se deslocou até o local, começou a acolher as pessoas e colocou as portas da igreja abertas para estar ali trazendo, amenizando o sofrimento de todos aqueles cubatenses que passaram por aquela situação. E todos sabemos ali que foi muito complicada. Então é um nome em que agora está no coração de todos e também em um próprio público municipal, que é o maior prédio de nossa cidade, aqui construído pelo CDHU, bem pertinho aqui do centro, no Parque Fernando Jorge. Ali no Parque Fernando Jorge, como eu disse na abertura da nossa entrevista, né? Correto. Pertinho do centro também, né, vereador? Sem dúvida, vai ser o nome que a gente vai olhar para aquele prédio, vai lembrar do Padre Primitivo sempre em nossos corações e assim um exemplo de cristão, um exemplo de servir, não ser servido, e que agora está aí para todo mundo ver naquele prédio mais alto da cidade. Legal, muito obrigado, um abraço ao senhor e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade e sempre falo para a população cubatense participar, acompanhar os trabalhos dos vereadores e sempre reivindicar seus direitos. Um abraço, muito obrigado. Muito bem, está aí a participação do vereador Rodrigo Alemão, conversando conosco aqui no término da 19ª sessão ordinária, aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, ele que teve, repito, um projeto de lei aprovado em segunda discussão pelos vereadores neste plenário. E agora chegando aqui, o presidente desta Casa de Leis, o vereador Ricardo de Oliveira Queixão, uma pauta extensa, né, vereador, nessa 19ª sessão ordinária, projetos importantes voltados para a população, para a cidade de Cubatão, né? Um abraço, boa tarde ao senhor. Boa tarde. Sim, vários projetos aqui, né? Não só o de vereadores e também o do prefeito. E foi bom porque a gente já também limpa a pauta, a gente já procura já aprovar os que tem, porque dá um andamento melhor na cidade, né? Sim, agora alguns projetos desses, né, vereador? Até para o telespectador entender, retornam, que estiverem em primeira discussão, retornam na próxima semana, na 20ª sessão, para serem analisados, discutidos e votados em segunda discussão. Sim, foram o início, né? Como são vários projetos que nós colocamos em pauta, todos eles já foi em primeira discussão. Semana passada colocamos alguns que foi em primeira e agora foi em segunda, já aprovamos também, que foi o dos vereadores. E esses que entraram em primeira, semana que vem a gente coloca para a segunda e a gente aprova todos eles. Vereador, ainda nós estamos vivendo ainda um momento de pandemia do coronavírus, não é? Por enquanto a Câmara Municipal não presencial ainda, mas os trabalhos dos parlamentares continuam, né, vereador? Com certeza, não só aqui dentro da Casa de Leis, como também na rua, né? Eu estive até fazendo uma filmagem lá na quadra, que nós temos no Rubem Lara, que logo terá reforma. E também daqui uns 15 a 20 dias também estarei levando asfalto para você que mora nos Pilões, lá para os Pilões. Então, assim, é melhoria e qualidade de vida para as pessoas, né? Atendendo à reivindicação da população, que é o mais importante, não é? Com certeza absoluta. Quando passamos na época de eleição, que nem eu sempre falo, a gente passa, conversa com as pessoas, escuta a demanda e agora o vereador ele tem que retornar lá e não só retornar, levar aquela melhoria que você prometeu. Eu estou fazendo a minha parte. Então, eu sei que todos os nobres pares também faz aqui. Eu sou um representante maior aqui que tem da periferia, né? E a gente consegue ir levando melhoria para toda a periferia. E se Deus quiser, nesses 4 anos aí, vamos levar cada vez mais. Aliás, quando um munícipe encontra com os senhores ou vem no seu gabinete reivindicar alguma coisa, o cidadão está fazendo o seu papel, né, vereador? Com certeza absoluta. Eu estou dando um pouquinho de risada por causa do vereador Alain Matias ali, né, vereador Alain? Que está ali acenando para mim, obrigado também pelo apoio. O que você falou é correto, né? E os nobres pares trabalham incansavelmente, porque a gente sabe que a cada dia que passa, a situação da população, não só de Cubatão como do Brasil,
fica complicada, né? Por conta do desemprego, a pandemia, infelizmente, assola muito o nosso município, mas nós temos a sabedoria de saber o que nós queremos. O que nós queremos é melhoria para o nosso povo, não só para o de Cubatão, mas para o povo do Brasil. Não é só o vereador Alan Matias, o vereador Guilherme do Salão também está olhando ao senhor. São seu fã, os dois, vereador? Somos grandes amigos. O Guilherme, eu conheço ele há mais de 20 anos. Ficava dentro da casa do meu irmão, direto lá. A gente ficava sempre com fraternização. E para mim foi um orgulho, né? Um menino novo, gente boa, a primeira vez que veio com tudo, atropelando tudo e ganhou a eleição. É um espetáculo essa criança. Atropelando no bom sentido, né? Com certeza, atropelando na questão dos votos, né? Tá certo. Um abraço ao senhor, obrigado pela atenção. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho. Muito bem, está aí a participação do presidente desta Casa de Leis, o vereador Ricardo de Oliveira Queixão, conversando conosco aqui no término da 19ª sessão ordinária que aconteceu aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. A todos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Continue com a programação da TV Câmara de Cubatão. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.